Olá, amigos, sejam bem-vindos aí ao nosso Cabe Mais Fundo, a edição número 4, né, nosso estudo de número 4. Essa é uma iniciativa da Igreja Sal da Terra, do bairro Dom Almir, na cidade de Uberlândia. Nosso propósito é te ajudar, te auxiliar na sua leitura bíblica, na sua compreensão bíblica, né, nos seus estudos. Nós já passamos por 3 estudos, onde nós vimos toda uma introdução não só de Lucas, mas do Novo Testamento, né? E vimos também os versos do capítulo 1 de Lucas até o 25. Agora a gente segue do 26 até o 80 hoje, onde nós passaremos aí o encontro do anjo com Maria, né? Quando ele anuncia sobre a gravidez de Jesus, o encontro de Maria com Isabel, o cântico de Maria, o nascimento de João Batista, né? As profecias ali, aquilo que Zacarias diz também. Então tudo isso nós veremos hoje, tá bom? A gente começa com a leitura de Lucas, dos versos 26 até o 29, que diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então aqui começa dizendo que foi no 6º mês. 6º mês de quê? Já era o 6º mês de gravidez de João Batista, né? Isabel já estava no 6º mês da gravidez de João Batista. Essa história está continuada. E aí então o anjo foi para Galiléia. Agora o anjo foi para outro lugar, né, na cidade de Nazaré, a uma virgem que estava prometida em casamento. Então Maria estava noiva de José, que é descendente de Davi. Depois nós vamos ver aqui um pouquinho o que implicava esse prometido em casamento, esse noivado da época, né? O anjo foi até ela e disse para ela poder se alegrar, porque o Senhor estava com ela. Ela ficou perturbada com essa situação, né? Como reação natural, acho que qualquer pessoa no lugar dela sentiria isso, né? O que significa esse prometido em casamento? Então, em primeiro lugar, né, para a gente poder destacar aqui, a idade de Maria, a idade provável de Maria. Ela tinha entre 13 e 17 anos, que era a idade comum, né, onde as moças já se davam ao casamento, já estavam prontas, dispostas para casar. Então, provavelmente foi aí entre 13 e 17 anos. O compromisso do casamento ele começava no noivado. Então, o noivo se comprometia, olha, eu vou casar com essa mulher aqui. E a partir daquele compromisso que eles tinham, que durava ali aproximadamente um ano, né? Ele já tinha certa liberdade com ela, por exemplo, ele já poderia viajar com ela, mas eles ainda mantinham essa distância, que só poderia ter esse encontro depois, essa relação, né, de marido e mulher depois do casamento. Mas nesse processo do noivado, se essa mulher o traísse, se acontecesse qualquer coisa do tipo, a validade, a forma com que isso era levado em consideração era como se já fossem casados, tá? Então tinha uma penalidade como a do casamento, que a gente pode ver lá em Deuteronômio, nos versos, capítulo 22, nos versos 23 e 24. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, observe o grifo, e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Nós vemos aí algo que já foi estabelecido por Deus, aplicado por Moisés, né, lá em Deuteronômio, mostrando a forma também com que o próprio Deus olha para a instituição do casamento, né, a forma com que ele já olha para esse compromisso, vendo aí que esse compromisso, essa punição já se dá desde o noivado. Então esse noivado já era
considerado a seriedade dele como se fosse do casamento, né, da relação do casamento. Por que os dois, nesse caso, teriam que ser apedrejados? O homem, porque se deitou com a mulher de outro homem. Essa mulher não era dele, ela era de outro homem. E a mulher, porque por não ter gritado, que leva a compreender que houve consentimento. Então ela não pediu socorro, ela foi voluntariamente se deitar com ele. Então a punição desses dois deveria ser, na época, serem levados à porta da cidade e serem apedrejados. Né? É por um motivo como esse que depois a gente pode observar, e nós iremos observar em estudos mais adiante, né, que José tenta deixar Maria para poder preservá-la, né, justamente para preservá-la. Agora do verso 30 ao 33, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então aí, depois da reação assustada de Maria, o anjo lhe diz: Maria, não tenha medo, você é alvo. De novo, né? Ele diz isso lá em outros versículos que nós vimos aí anteriores, e vai dizer agora: você é alvo da graça de Deus. Não, ela é agraciada. Não é que dela sai a graça, mas é que ela é alvo da graça. Então você é alvo da graça de Deus. O Senhor está contigo, como disse em versículos anteriores. Então não tenha medo. O Senhor está contigo. O que está acontecendo com você vem da parte de Deus. E diz: olha, você ficará grávida, mesmo sendo virgem. Você ficará grávida e porá um nome, não terá escolha, viu? Você porá o nome do seu filho de Jesus, que significa Jeová salva, ou que Deus está demonstrando a sua salvação por meio dele. Deus está salvando por meio dele. Aí diz quem ele será e como ele será, como cumprimento, né, de profecias anteriores feitas a Davi. Então ele será filho de Davi, descendente de Davi, filho do Altíssimo, essa é a forma com que ele será conhecido, e o seu reino durará para sempre. Então a gente pode ver aí, vamos ler só um pouquinho de 2 Samuel 7, 12, e no Salmo 89, 29. 2 Samuel 7 diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente, teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E agora, só um pedacinho, agora o Salmo 89, no 29, que diz assim: farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Então, a gente já vê com isso aí as características desse reino, desse descendente, quem seria, né? Isso foi pré-figurado lá atrás, mas quem seria a plenitude dessa promessa? Seria agora o Jesus, né? Que está já no seu processo aí de formação no ventre de Maria. Depois, versos 34 ao 38, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? Então agora Maria está preocupada com o processo, ela olha a situação de forma natural. Naturalmente, isso é impossível, afinal de contas, sou virgem. Como que uma virgem pode ter filho? O anjo respondeu como se daria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, ele já tá, o anjo já está dizendo agora para ela que, olha, não se preocupe com a forma, porque será de forma sobrenatural. Aí também
Isabel, o anjo está dizendo, sua parenta. Esse sua parenta talvez fossem primas, né? E aí existe aí uma dificuldade, né? Quando se procura fazer uma associação de que não só José fosse descendente de Davi, mas que Maria também fosse descendente de Davi, porque se ela era descendente de Davi, como que ela poderia então ser parente de Isabel, né, que era descendente de Arão? Então, como que isso poderia acontecer? Então tem uma possibilidade de não serem primas, mas terem alguma outra relação que fosse considerada parentela, mas também nada impediria de que fossem mesclas familiares, né? Família de Arão com família de Davi, com descendência. Então, não há uma impossibilidade nisso. O texto nos diz que eram parentas, a gente não sabe o grau de parentesco que era, né? Se era um parentesco de fato, se é só uma expressão, ou que grau de parentesco era, isso pouco importa. O que importa para nós perceber aqui agora é essa ligação que existe entre elas. Uma mãe idosa, mãe de João Batista, e a outra, ainda bem jovem, seria então mãe de Jesus. Uma mãe daquele que viria a ser o arauto, que viria na frente anunciando a vinda do Messias, e a outra que seria então a agraciada, bendita entre as mulheres, né, que daria do seu fruto Jesus, o nosso Salvador. Então Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva, escrava, né? Esse serva, a palavra serva, no seu original, a ideia dessa servidão é escravidão. Sou serva, escrava do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Esse trecho ele é muito interessante, gente. A gente precisa observar essas coisas. O fato de que o anjo diz: para Deus nada é impossível, logo após dizer que aquela que era estéril, que estava na velhice, teria um filho, o que nos leva a entender é que isso é intencional, é a intenção de Deus de mostrar o seu poder, de mostrar que para ele nada é impossível naquilo que seria impossível aos homens. Ele está falando com uma jovem, o anjo está falando com uma jovem, virgem, que ficará grávida por parte do Espírito Santo. Então isso para os homens seria algo impossível. Da mesma forma, ele agora está consolando e avisando para Maria que aquilo que ele fez também, que Deus também fez com Isabel, que é parente dela, que é algo sobrenatural. Na velhice, na esterilidade, Deus está agora dando para ela um filho, está tirando ela dessa situação de desonra, como vimos no nosso estudo anterior, né? Então isso é para provar essas circunstâncias impossíveis aos homens, provam que para Deus não há impossível. E aí, outra coisa para ser observada aqui é essa postura de escravidão, ou de uma escravidão voluntária, né? De alguém que se sujeita à escravidão, alguém que se sujeita à servidão intensa, servidão completa, né? Então a resposta que Maria dá a essa situação tão difícil, né? Tão difícil que eu digo assim, uma situação tão um tanto estranha, que causa esse susto para ela, que o anjo depois vem a acalmar, né? A postura dela é diferente, por exemplo, da postura de Zacarias, né? Zacarias que depois fica mudo, como vimos no estudo anterior. Quando o anjo vai falar com ele, ele fala: mas não tem jeito. E aí, por causa dessa dúvida dele, ele fica mudo. Maria agora tem uma postura diferente. Olha, eu posso não entender completamente esse processo, né? A forma com a qual as coisas se darão, mas a minha postura é: sou serva, escrava do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então Maria tem uma posição de fé diferenciada, né? Agora nós veremos aí os versos 39 a 45. Naqueles dias, quando tudo aquilo aconteceu, posteriormente, logo em seguida, né?
Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Certamente essa cidade era a cidade de Hebrom, tá? Na região da Judéia, nas cercanias próximas ali a Jerusalém. Lembrem-se que é uma família, a família de Isabel, de Zacarias, era a família sacerdotal, então morava nessa região. Os sacerdotes moravam próximos a Jerusalém, onde algumas semanas, né, faziam seus trabalhos, e em festas específicas faziam seus trabalhos no templo. Então, Maria viaja, recém-grávida, viaja a Hebrom, numa distância de 130 quilômetros, né? Onde ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então João Batista, que estava com 6 meses dentro já do ventre da mãe, quando vai e ouve a voz de Maria, ele se agita dentro de Isabel, que, cheia do Espírito, né, em voz alta exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Então essa mulher, Maria, passa a ser reconhecida e vista como uma mulher bem-aventurada. Presta atenção, porque nós temos, por exemplo, na tradição católica, uma parte dessa oração a Maria, né, que não é uma parte mentirosa. O que é o equívoco é pensar numa num certo lugar de Maria de intercessão, né, que a Bíblia não coloca, que ela tem, inclusive geralmente se faz isso baseado lá na passagem do vinho, né, onde ela vai falar com o filho: ó, acabou o vinho e tal, né. A partir dessa ideia se constrói uma teologia onde Maria seria aí uma intercessora, né, e aí faz-se essa oração a Maria. Mas o que o texto nos coloca e endossa e deixa claro é que ela de fato é bendita, bem-aventurada entre as mulheres por ter sido escolhida, porque do ventre dela vem esse fruto que é Jesus. Mas porque sou tão agraciada, continua, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Pergunta Isabel, né? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. De novo ela diz: Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então aqui a gente vê que, assim como o texto de Lucas diz lá atrás, agora Isabel está dizendo de novo, né? Maria foi não aquela de quem vem a graça, mas Maria é aquela que é alvo da graça de Deus, aquela a qual tem que ficar tranquila porque o Senhor está com ela. Então feliz é Maria, aquela que creu, feliz porque creu, se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E agora nós vamos para o que é conhecido como Magnificat, que é o cântico de Maria. Quando Maria exulta ali no Senhor, quando Maria exalta o nome do Senhor. E nós vamos depois fazer uma relação desse trecho do que Maria faz, né? Quando Lucas coloca isso. Por que Lucas tem relatos tão interessantes a respeito de Maria? Esse é um diferencial de Lucas, né? Provavelmente já na época de Lucas, Zacarias e Isabel já tinham morrido, mas Maria possivelmente estava viva quando Lucas constrói o seu evangelho. Então certamente Lucas teve contato direto com Maria, e é de Maria que ele traz todas essas informações. É por isso que tem detalhes tão ricos no evangelho de Lucas, né, que possivelmente foram ditos por Maria, por alguém que vivenciou isso, né, de forma tão intensa e viu tantas coisas com tantos detalhes que certamente não saíram, né, da sua memória. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Preste atenção nesse trecho. Pois o poderoso, o motivo, né? O poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Tem uma interrupção aqui. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então, Maria ficou ali com Isabel por volta de 3 meses. E certamente provavelmente saiu um pouco antes do nascimento de João Batista. Tá? Nesse cântico de Maria, aí ela exalta a pessoa de Deus por aquilo que ele está fazendo, pela sua intervenção no mundo, na história do mundo, pelo cumprimento daquilo que ele havia prometido, pelo seu favor, tendo alvo aqueles que eram desfavorecidos, né? Ela coloca aqui, os famintos, exaltou os humildes. Então, ele revela, texto como esse que diz que ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Ele revela, né? Está revelando ao mundo, ela, por meio desse louvor, está revelando, está dizendo que Deus é aquele que intervém e que se revela ao mundo. E como as características que Deus se revela, né? Quem é esse Deus que se revela? É um Deus que exaltou os humildes, que foi lá e encheu de coisas boas os famintos, que ajudou a Israel, que teve misericórdia dele por causa da promessa com Abraão. Então, um Deus com promessa, um Deus que vai lá tendo como alvo e se revela e ajuda aqueles que são desfavorecidos, né? E dispersa os que são soberbos. Então é um Deus que se opõe ao soberbo, mas que vai lá e mostra sua graça, né, aos humildes. E em comparação com esse mesmo louvor de Maria, nós temos então o louvor de Ana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 a 10. Parece que Lucas, quando constrói esse louvor, esse Magnificat, parece que ele tem também em mente, a forma muito parecida, né, o que aconteceu lá com Ana. Isso mostra, Lucas é aquele, eu acho que eu não mencionei isso até agora, mas ele é conhecido como aquele que dá voz às mulheres. Lucas fala muito sobre oração, ele tem destaque a respeito da oração. Essa é uma das características dos escritos de Lucas. Lucas também é aquele que dá essa voz para as mulheres. E Lucas é aquele que conta em detalhes questões da saúde do povo, que parece se preocupar com as questões de saúde do povo, nos seus relatos de cura, de milagres, da situação que o povo vivia. Então o trecho desse louvor de Ana diz o seguinte: Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. Observe a proximidade do que Ana diz com o que Maria diz. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas, tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida.
mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Olha que interessante, né? A proximidade. E isso, nesse trecho, a gente aprende a respeito do louvor, do propósito do louvor, do que é o louvor. Essa é uma exaltação direta por algo que essas mulheres haviam recebido, uma graça que haviam recebido de Deus, né? E agora elas exultam, reconhecendo e dizendo, proclamando, né, como Deus se revela, quem Deus se revela, como Ele se revela no meio da história, no mundo, né? Características a respeito dele, em favor daqueles que são humildes, em favor daqueles que são visivelmente, claramente necessitados, em oposição àqueles que se ensoberbecem, àqueles que se endurecem, o desprezando. Dos versos 57 ao 60 diz assim: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar, segundo Gênesis 17:12, né, ordena, o menino, e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Então agora Lucas está relatando aqui, depois que Maria passou esse tempo com Isabel, foi embora, Isabel agora está dando à luz, né? Deu à luz João Batista. Os vizinhos foram lá, os parentes, né? Porque ouviram falar dessa grande misericórdia do Senhor. Então o Senhor demonstrou misericórdia. Olha que interessante, a gente vê uma mulher e um homem amargurados de alguma forma, né, por não terem filhos. Essa era uma posição difícil, ainda mais para esse casamento. E aí então o Senhor vai lá e demonstra misericórdia nesse ato sobrenatural de uma mulher estéril e idosa dar à luz a um menino. Então eles vão lá para poder louvar o Senhor e ver, nossa, como Deus é poderoso e intervém na história. Depois ele diz, né, que baseado em Gênesis 17:12, no 8º dia eles vão circuncidar o menino, em obediência à lei, e aí querem dar o nome do menino, o mesmo nome do pai, Zacarias, porque era comum dar o nome de algum parente, ou do pai, ou de algum parente. E aí a Isabel fala: não, Zacarias não estava falando, ele estava mudo, né? Não sei se você se lembra, mas aí diz: não vai ser isso não, o nome dele vai ser João, segundo a orientação que Gabriel tinha dado. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, que é uma tábua fina, rasa, que era coberta de cera, né, para poder se escrever por cima dessa cera. Então ele pediu essa tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João, que foi isso que o anjo tinha dito a Zacarias. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Então naquele momento, o que tinha sido consequência dessa incredulidade de Zacarias, né, agora tinha seu fim, teve seu fim, né, e ele voltou a falar e começou a louvar a Deus e falar com as pessoas. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor
E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Era algo, de certa forma, espantoso, misterioso, que só poderia ter vindo da parte de Deus, né? Por isso que causa essa reação. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então eles reconheciam que a mão do Senhor estava com ele, mas eles ainda não entendiam, o povo ainda não entendia o que viria a ser aquele menino, que a mão de Deus estava com ele. E aí Zacarias agora começa a dizer, né, quem seria esse menino, o que esse menino faria. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então observe, visitou e redimiu o seu povo. É isso que Deus está fazendo agora. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos, que juramento é esse, né? Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Então essas promessas, se você quiser ver, você pode ler Gênesis capítulo 15 inteiro, e você pode ler Gênesis capítulo 17, e você vai ver como que Zacarias agora está remontando essa palavra, né, de Deus dita lá a Abraão, nesses 2 capítulos de Gênesis. Agora, nesse primeiro momento, nessa primeira parte do que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, ele está profetizando nesse trecho agora, não a respeito de seu filho João Batista, mas pode observar que ele está falando a respeito da salvação de Deus, da misericórdia que Deus demonstra em Jesus, e só depois ele vai falar, né, do João Batista. Então ele está dizendo que Deus promoveu uma poderosa salvação para eles, né, na linhagem de Davi, como ele já havia prometido. Então agora dos versos 76 a 80 ele vai profetizar sobre João. Ele diz assim, ó: e você, menino, então é como se ele apontasse para aquele que tinha acabado de nascer, né? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor. Então ele já está falando do ministério do João Batista. Você vai adiante, você vai ser o arauto, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Então João Batista está indo lá e dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, né? E vai vir aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno nem sequer de amarrar ou desamarrar suas sandálias. Então é mediante o perdão de seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Então aí depois eu vou deixar para você conferir, né? Isaías 40, verso 1, não deixe de ler, e Malaquias 3:1, nós já lemos outro trecho de Malaquias que vão falando a respeito de João Batista, né? Então essa linguagem que é usada lá pressupõe que João iria preparar o caminho, que Jesus, né, a quem João iria preparar o caminho, é o próprio Deus. Esse trechinho eu tirei dos comentários da Bíblia de Genebra, né? Segundo o comentário da Bíblia de Genebra, esse trecho de Isaías e de Malaquias, que são a base para aquilo que Zacarias agora está dizendo, vão comprovar que Jesus é o próprio Deus, tá bom? E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, quando João Batista aparece, né, certamente Zacarias e Isabel, como já eram idosos, já tinham morrido, tiveram só ele de filho, né?
ao que tudo indica, foi já de forma milagrosa. Então, João vai viver no deserto, com todas aquelas características lá, com que ele comia, né, a forma que ele comia, com que ele se vestia, ele que era nazireu, né, então tinha todas aquelas questões já da vida dele, bem distintas, né, e dessa afirmação dele ter vivido no deserto, vem a crença sobre João ter vivido com os essênios, que os essênios nós não falamos deles, né, na nossa parte introdutória, porque não aparece, não citam os essênios diretamente em Lucas e nos outros evangelhos. Então, os essênios eram uma comunidade, um povo de crença apocalíptica, né? Eles tinham viviam de forma muito rígida, que eram o pessoal da comunidade Qumran. Então eles viviam de forma muito rígida, muito separatistas, muito separados, né? Viviam as questões da fé de forma muito zelosa, muito rígida, diferente. Por isso eles se apartavam daquele povo, esperando que tudo se cumprisse logo, aquilo que tinha sido prometido. E certamente, né, ao que indica, por uma questão dedutiva, não tem nada diretamente mostrando, João teria vivido, até por sua própria forma de viver, né, também muito rígida, com essa comunidade dos essênios. Mas não sabemos se isso procede. Vamos fazer uma síntese do que nós vimos hoje, né, até agora. Lucas narra o encontro de Gabriel com Maria e conta com detalhes o diálogo. Então, por que Lucas conta tantos detalhes, né, como eu disse? Certamente porque na construção do seu evangelho ele esteve diretamente com Maria e com personagens que viveram isso, viveram nesse momento, né? O encontro de Maria com Isabel, ele também narra em detalhes. O cântico de Maria em louvor a Deus, o Magnificat. O nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias, onde reconhece o cumprimento das profecias e ao mesmo tempo profetiza sobre a missão de seu filho, né? Diz as características da missão de seu filho. Para finalizarmos, na prática, aplicações práticas, aprendizado, pelo menos 3. Primeiro, sujeição à vontade de Deus, apesar do medo e das incertezas quanto aos detalhes. Então, onde nós aprendemos isso? Verso 38, né, a posição de Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, essa foi a posição de Maria diante da incerteza, na forma, o medo e uma certa incerteza na forma com que aquilo que Deus tinha prometido cumpriria. Então ela tem uma sujeição a Deus, né, à vontade de Deus, apesar do medo e das incertezas. Nós podemos aprender com ela. Deus mostra seu poder por meio das impossibilidades humanas. Isso é uma outra coisa que nós aprendemos, né? Verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Então, ali no momento em que está falando com Maria a respeito de Isabel, né, do que conforta também Maria com isso. Outra coisa e última que eu relatei que nós podemos aprender é o louvor como forma de expressar gratidão pelos atributos de Deus manifestos a nós. Verso 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Então aí nós podemos aprender o que é o louvor, né? A prática do louvor, nós podemos compreender o objetivo do louvor, né? Expressar essa gratidão, expressar, comunicar essa gratidão pelos atributos de Deus que são manifestos a nós. Lembretes, toda segunda-feira à noite saem os vídeos, tá? Então se você quiser acompanhar é só entrar no nosso canal, toda segunda-feira à noite. Não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu no canal, curtir e compartilhar usando aí as hashtags Caso Mais Fundo, Igreja que Serve e Vem Pro Dom. Que Deus te abençoe,
tá? Não deixe de participar conosco nos próximos, tá bom? Boa semana!